Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou analisar o PATL11, Pátria Logística, um fundo que investe em imóveis logísticos e industriais no Brasil. Será que vale a pena investir nesse fundo? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Quais são os seus indicadores e resultados? Vamos descobrir juntos. Antes de começar, quero deixar claro que isso não é uma recomendação de investimentos, mas apenas uma análise baseada em informações públicas disponíveis. Você deve fazer sua própria pesquisa e avaliar os riscos antes de investir em qualquer fundo imobiliário. O PATL11 é um fundo de gestão ativa, ou seja, o gestor busca maximizar a rentabilidade do fundo por meio da seleção, aquisição, venda e locação dos imóveis. Uma possível forma de resumir o objetivo do fundo é: o fundo busca renda e ganho de capital investindo em imóveis logísticos ou industriais, ou em cotas de fundos ou títulos que tenham relação com esse tipo de imóvel. O fundo deve aplicar pelo menos 2/3 do seu patrimônio líquido em imóveis ou direitos reais sobre eles, diretamente ou por meio de sociedades que investam em imóveis. O fundo também pode investir em outros valores mobiliários regulados pela CVM. O fundo foi constituído em agosto de 2020 e tem como administradora Vorts Luda e gestor, VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A. O PATL11 tem um patrimônio líquido de R$ 492,1 milhões. O fundo possui 4.991.524 de cotas emitidas, sendo que cada cota vale R$ 69,44 na cotação atual. O valor patrimonial por cota é de R$ 98,58, o que significa que o fundo está sendo negociado com um desconto de 29% em relação ao seu valor real. Esse indicador é chamado de PVP, preço sobre valor patrimonial, e mostra se o fundo está barato ou caro em relação ao seu patrimônio. Um PVP menor que 1 indica que o fundo está descontado, enquanto um PVP maior que 1 indica que o fundo está sobrevalorizado. Número de cotistas: 24.568. O PATL11 tem uma taxa de administração de 0,96% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Essa taxa são cobrada para remunerar o trabalho do administrador e do gestor do fundo, que são responsáveis por cuidar da parte burocrática, jurídica e operacional do fundo, bem como pela seleção e negociação dos imóveis. O PATL11 tem um rendimento mensal médio de 60 centavos por cota nos últimos 12 meses, o que representa um dividend yield, rendimento sobre o preço da cota, de 10,08% ao ano. O PATL11 tem uma liquidez média diária de R$ 560 mil. O PATL11 tem uma desvalorização de menos 7,50% nos últimos 12 meses. O PATL11 tem uma vacância física de 6,5%, o que significa que quase todos os seus imóveis estão ocupados e gerando renda para o fundo. A vacância é a porcentagem de espaço vago nos imóveis do fundo, seja por falta de inquilinos ou por inadimplência dos mesmos. Quanto menor a vacância, melhor é a situação do fundo, pois significa que ele tem uma boa demanda pelos seus imóveis e uma boa qualidade dos seus contratos. O PATL11 tem um portfólio composto por 4 imóveis logísticos e industriais, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os imóveis são de alto padrão classe A+, com infraestrutura moderna, segurança, acessibilidade e sustentabilidade. Os imóveis têm uma área bruta locável, ABL, total de 151.130 metros quadrados. Os principais inquilinos do fundo são empresas dos setores de eletrodoméstico, logística, alimentício e outros. Alguns exemplos são SEB G200. BRF Multiterminais, Solística, Postal Log e Xerox. O PATL11 tem alguns riscos que devem ser considerados pelos investidores antes de investir no fundo. Alguns desses riscos são: risco de mercado. O preço das cotas do fundo pode variar de acordo com as condições econômicas, políticas e sociais do país e do mundo, afetando a rentabilidade e o patrimônio do fundo. Risco de liquidez. O fundo pode ter dificuldade para comprar ou vender cotas no mercado secundário, dependendo da oferta e da demanda pelos seus papéis. Risco de crédito. O fundo pode sofrer com a inadimplência ou a falência dos seus inquilinos, comprometendo a sua receita e a sua capacidade de pagar os rendimentos aos cotistas. Risco de vacância. O fundo pode ter dificuldade para alugar ou renovar os contratos dos seus imóveis, aumentando a sua taxa de vacância e reduzindo a sua rentabilidade. Risco de gestão. O fundo depende da competência e da experiência do administrador e do gestor para realizar as operações do fundo, selecionar e negociar os imóveis, administrar os contratos, gerir os recursos e cumprir as obrigações legais e regulatórias do fundo.
Risco de concentração. O fundo pode ter uma exposição elevada a um único imóvel, inquilino, região ou setor, aumentando a sua vulnerabilidade a eventos adversos que afetem esses fatores. Risco de regulação. O fundo pode ser afetado por mudanças nas leis e nas normas que regulam o mercado imobiliário e o mercado de capitais, alterando as condições de funcionamento, tributação e fiscalização do fundo. Esses são alguns dos principais riscos do PATL11. É importante que você conheça bem os riscos antes de investir em qualquer fundo imobiliário, pois eles podem impactar o seu retorno e o seu patrimônio. Você deve sempre avaliar se o fundo está alinhado com o seu perfil de investidor, com os seus objetivos financeiros e com a sua tolerância ao risco. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre o PATL11 Pátria Logística. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários que eu vou responder assim que possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!